O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, autorizou novas diligências no caso do Banco Master. Em decisão nesta segunda-feira, Toffoli determinou que a Polícia Federal colha depoimento de investigados, além de diretores do Banco Central. O magistrado considerou novas diligências como urgentes, não só para o sucesso das investigações, como também para a proteção ao sistema financeiro nacional. A decisão de Toffoli marca a retomada das investigações relacionadas ao Banco Master. Wilson Lima, podemos dizer que Toffoli sentiu a pressão, porque essa última semana ele apanhou bastante, semana passada também, justamente por se tornar, digamos assim, o responsável pelo silêncio em relação a esse caso, tão, enfim, chamativo na mídia. Olha, na minha humildíssima opinião, ele sentiu, porque até a semana passada, até ontem, na verdade, o que se imaginava, o que se falava inclusive no Supremo, era que o caso do Banco Master ficaria parado e ponto, acabou. Deixaria o tempo passar e as coisas iam se perder, iam cair no esquecimento. Mas agora, com essa decisão, pelo menos o Toffoli dá um sopro de esperança. Isso significa uma virada completa de conduta? Não, esqueçam, não é bem assim. As investigações do Banco Master, elas definitivamente, elas trazem um temor para Brasília, não só pelo envolvimento de parlamentares, como, e aí é um detalhe importante, já circula a informação aqui em Brasília de que tem até integrante do Supremo Tribunal Federal com algum tipo de citação, tá? Então isso preocupa. Isso definitivamente preocupa todo o poder aqui em Brasília. Inclusive saiu uma nota na segunda-feira da colega Malu Gaspar, dando conta de que a agenda do Vorcaro tinha um número de 3 integrantes do Supremo Tribunal Federal. E é o tipo de informação que parece simples, mas ela acende um alerta em toda a Praça dos Três Poderes. É bom que a gente fique de olho. Então, assim, o Dias Toffoli, ele vai tomar todas as providências para que essa investigação ela transcorra da forma mais cautelosa possível. E isso, obviamente, só que aí que tem uma diferença entre a cautela e blindagem. O que se imaginava até ontem é que havia uma tentativa de blindagem. Pelo menos nesse primeiro momento, o Dias Toffoli, ele dá uma sinalização de que ele vai adotar a cautela, tá? Mas isso significa que ele não vai blindar? Eu acho difícil a gente ainda a gente ter alguma conclusão nesse momento. Há muita preocupação de deputado, porque tem gente graúda aqui que tem preocupação sobre essa investigação. Estou falando de gente de PP, gente de União Brasil, enfim, é uma investigação que ela tem, eu falei isso aqui no início, quando foi desencadeada a Operação Compliance Zero. É uma operação que ela pode ter o poder de ser uma espécie de Lava Jato 2.0. Só que, e justamente por isso é que o ministro Dias Toffoli vai tomar toda a cautela possível para que essa operação não se torne uma Operação Lava Jato 2.0. Rodolfo? Olha, acho cedo para celebrar aí que o processo vai correr, porque, veja, o que o Toffoli está fazendo? Consultando para saber, todo mundo já sabe que é problemática essa questão do Banco Master, talvez agora o ministro Toffoli fique sabendo também os detalhes, ao ouvir diretor do Banco Central sobre o assunto. Já está todo mundo sabendo, a gente contou essa história aqui várias vezes já, no Antagonista, aliás, a imprensa toda brasileira vem contando essa história, muito mais até do que o próprio Toffoli, que depois que decretou sigilo dessa investigação e puxou para ele todas as investigações sobre o Banco Master, ainda que elas não tenham a ver com o caso específico que levou essa questão para o STF, ele tirou também ali da CPMI do INSS alguns documentos sobre o assunto e de uma hora para outra, depois de passar aí uma semana meio apagado, a gente só sabendo de viagem que ele tinha feito em jatinho de advogado que atua na causa e do tamanho do contrato da mulher do Alexandre de Moraes com o Banco Master, ele vem com uma urgência. Quer dizer, esse assunto é urgente já faz tempo. Agora se tornou urgente para o ministro do STF, Dias Toffoli, só que a gente pode torcer para que esse assunto tenha algum encaminhamento após isso. Agora, esse despacho que ele deu aí, para ele se informar sobre a questão, assim, acho realmente cedo para
para celebrar, parece muito mais, mesmo como o Wilson disse, uma prestação de contas aí do Toffoli, para quem estava, como nós aqui, incomodados com o sigilo e o silêncio judicial sobre esse caso, porque o silêncio foi só judicial. A gente estava vendo, o assunto, como a gente falou aqui já nos últimos programas, ele só piora com o tempo, mesmo depois de que o Dias Toffoli decretou um sigilo e fez o projeto, a ação ficar parada, né? Essa investigação, toda a investigação, aliás, não só essa, como qualquer investigação sobre o Banco Master, ficar parada nas mãos dele no STF. Wilson, pensando justamente no paralelo com a Lava Jato, na época da Lava Jato tinha a Vaza Jato, né? Que eram, digamos assim, vazamentos específicos que aconteciam sobre ações de juízes, mas também antes disso ainda tinha vazamentos seletivos da investigação em si, que saíam na imprensa e que fomentavam novas ações. Nesse caso deve ficar tudo absolutamente estanque. Não deve nenhum tipo de acesso privilegiado a alguns veículos de mídia, justamente para manter esse ar de cautela do Toffoli, ou é esperado algum tipo de vazamento para que justamente coloque fogo contra uns e talvez não contra outros atores envolvidos nessa investigação? O problema, Inácio, de ter qualquer tipo de vazamento nesse caso em específico é que você abre uma margem para colocar todo mundo na mesma roda. Então esse é o problema. Então por isso que eu não acredito que esse caso possa ter algum tipo de vazamento seletivo ou algo nessa linha, porque um vazamento específico pode comprometer todo o cenário, pode comprometer outros personagens que não são alvos daquele vazamento seletivo. Então é com bem disso, Rodolfo. Essa operação ela vai ser o Dias Toffoli, ele vai tomar todas as suas decisões com muita cautela. Ele vai dar um passo de cada vez, de forma paulatina, ele não vai se afobar, ele vai ali, sabe, calcular cada passo e olha, uma coisa, isso eu posso cravar, não esperem agilidade nessas investigações, elas vão demandar um bom tempo e com o tempo pode ficar mais fácil do ministro Dias Toffoli de ele botar um pé no freio em qualquer ímpeto de uso político dessa operação ao compliance zero. Rodolfo, ainda sobre essa operação, indo por esse caminho que o Wilson traz, de tudo muito devagar, as coisas vão passando, as notícias vão se sucedendo, as pessoas vão esquecendo. Por exemplo, quase ninguém mais fala do escândalo do INSS, já virou uma coisa quase antepassada. Será que a expectativa é essa, que o caso do Banco Master seja esquecido e aos poucos engavetado, e a coisa começa a vencer, o processo contra fulano passou do prazo? Será que é um pouco esse tipo de esperança que estaria norteando o caso? Esse é o cenário que se montou desde que esse caso chegou ao STF. O Wilson falou bem, a referência é a Lava Jato, mas aí a Lava Jato também, ela parou no STF. Quando chega no STF, infelizmente, é o problema. Que enquanto as operações estão correndo em instâncias inferiores, aí tem uma questão mais técnica de investigação, os investigadores vão seguindo os caminhos, o que vai aparecendo para eles investigarem, os indícios. Só que aí, assim, chegou no STF, a coisa fica... E principalmente é isso, se chegou no STF, é porque tem interesse político. É porque tem gente muito grande envolvida na questão. E aí o único caso que virou exceção, a gente esperava que ia ser o início de alguma coisa diferente no Brasil, é o esquema do mensalão. O mensalão é o único caso do STF que levou ali de fato a condenações. Ele correu no STF e teve muita gente condenada ali. A partir daquilo a gente pensou, bem, agora o STF vai ter esse caráter. Não, mudou. A expectativa mudou totalmente, inclusive o ministro, o Joaquim Barbosa, que liderou aquele processo, acabou se aposentando antes da hora, porque viu ali que não tinha mais um clima para isso no tribunal. E desde então, o que a gente está vendo, né, teve aquele suspiro que foi a Lava Jato, mas foi porque aconteceu lá no Tribunal de Curitiba e à medida que foi subindo, foi se complicando do ponto de vista político, e aí chegou no STF, o STF achou melhor não só cancelar as condenações do Lula primeiro, como meio que derrubar a operação inteira, e inclusive os acordos de leniência, né, o dinheiro devolvido. E aí, assim, hoje assim,
o Brasil não tem muita perspectiva em relação a esse combate à corrupção, e o Banco Master parece ir na linha do que aconteceu com a Lava Jato, só agora de uma forma muito mais prematura, porque foi bem no início, né, Wilson? Foi bem na linha, eles não deixaram nem começar, opa, já viu, vamos parar por aqui, chegou lá, né? E agora é isso, o que eu falei, a gente só pode torcer para que algo saia daí. De resto, está nas mãos do Dias Toffoli. Rodolfo, aí tem um detalhe que eu acho que é mais cruel dessa história toda, é que a justificativa para o caso para o Supremo foi uma justificativa de quinta categoria. Vamos colocar aqui em linha, vamos colocar aqui sob a perspectiva correta. Porque foi encontrado uma proposta de contrato de compra e venda de imóvel em nome de um parlamentar. Gente, peraí. Proposta de compra e venda não é elemento para absolutamente nada. Então, a operação podia caminhar na primeira instância, podia ter segmento. Ok, numa quebra de sigilo fiscal, numa quebra de sigilo telefônico, tem uma mensagem aqui de um parlamentar trocando mensagem com o Daniel Vorkari e fala, olha, eu preciso de 50 mil para uma operação X. Agora sim, vai para o Supremo. Mas enquanto não tivesse algo nessa linha, eu acho muito prematuro que esse caso fosse para o Supremo mesmo.